Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Eu sou a professora Desirê e bora macetar! Hoje vamos falar sobre divisão silábica, as principais regras que caem em concursos. Antes disso, você já se inscreveu no meu canal? Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e também me siga nas redes sociais, @Macetando Português, porque lá eu disponibilizo mapas mentais como esse aqui e de muitos outros conteúdos teóricos aqui dos vídeos do meu canal, então vale a pena me seguir, te espero lá. Sobre as regras de divisão silábica, você tem de prestar atenção no seguinte: muitas das regras, elas não têm uma lógica, elas seguem convenções. Convenções estas que são ortográficas. Por isso que nem sempre você vai ver uma similaridade na hora de dividir a palavra com o número de vezes que você abre a boca, ok? Por causa dessas convenções. Uma delas se trata dessa regra aqui, de que grupos consonantais no início dos vocábulos são inseparáveis. A palavra pneumonia, você fala pneumonia. Então, muitos pensam que é pneumonia, mas esse P é mudo e está no início da palavra, junto com N. Então, fica pneumonia. O mesmo ocorre com a palavra psicose. Não é psicose, mas psicose. E por aí vai. Outra regra importante é que não ocorre separação de sílaba do grupo consonantal do tipo consoante, e aí pode ser qualquer uma, mais L ou R. Isso significa que qualquer outro tipo de consoante que não esteja com L ou R é separável. Por exemplo, étnico, você tem a consoante T mais N e não L ou R, então é separado. Agora, depravar. Aqui você tem um encontro consonantal, mas é uma consoante mais R, então fica junto, é inseparável. Só que existem exceções, tá? Assim como para toda regra, há exceções. Às vezes, a consoante, se ela for L e estiver ao lado de um R, ela será separável. É o caso de algumas palavras, mas é muito raro ocorrer isso, você ter palavras assim, com um grupo L e R. Geralmente, são palavras como abauroar, palavras assim, não muito comuns e que nem sempre aparecem em questões de concurso, mas se aparecerem pode ser uma pegadinha para você achar que, pela regra, consoante mais L ou R não se separa. Nesse caso, se separa, tá? E outra exceção tem a ver com os prefixos. Esses prefixos aqui e outros que ficam sempre isolados quando ficam do lado de outra consoante, né? Quando formam um grupo consonantal. Então, eles ficam separados da outra consoante. E sobre os prefixos, a gente tem de se atentar a alguns detalhes. A última consoante desses prefixos e de outros, mais uma outra consoante, como eu comentei, fica inseparável do prefixo, mas é separável da outra consoante. É o caso aqui de sublinhar. Quando você divide, não é sublinhar, é sublinhar. Por quê? Porque ao lado desse prefixo tem uma outra consoante. Então, a última consoante do prefixo ficará separada da outra consoante, mas inseparável do prefixo. É o que ocorre de diferente no caso das vogais. Quando for a última consoante dos prefixos mais uma vogal, ela se separa do prefixo, mas fica unida à vogal. É o caso das palavras como suboficial, que embora você fale suboficial, na hora de dividir não é suboficial, mas suboficial. Por quê? Porque nesse caso é um prefixo mais vogal, então a última consoante desse prefixo se separa dele e fica unida à vogal. Um outro detalhe é quando se trata da última consoante do prefixo mais um S que antecede consoante. Se isso ocorrer, a última consoante do prefixo fica inseparável dele e do S também. É o caso da palavra abstrair, em que você tem então um prefixo e um S que está antecedendo uma outra consoante. Tem que ser S antecedendo outra consoante, tá? Nesse caso, então, ficam todos juntos. Agora, se fosse um S antecedendo uma vogal, aí a gente aplica essa regra aqui, a primeira. A última consoante do prefixo fica inseparável dele, mas separável da outra consoante, ok? E sobre os dígrafos? Bem, vamos começar com os dígrafos consonantais. Os dígrafos consonantais apresentam duas regras, dependendo do grupo aí de dígrafos. Se forem os dígrafos RR, os dígrafos envolvendo S, né? SS, SC, XS, e o dígrafo XC é a mesma regra, a separação. É o caso aí clássico de carro,
Então fica caro na divisão. Agora, se forem os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU, não se separam. É o caso da palavra ninho, que fica ninho. E os dígrafos vocálicos? Os dígrafos vocálicos nunca se separam. A gente já viu isso. Se for aquele dígrafo, o dígrafo da forma vogal mais M ou N, que só existe esse tipo de dígrafo vocálico, caso seja de fato um dígrafo, né? Porque a gente já viu que às vezes você pode ter uma vogal mais M ou N não ser dígrafo, vai depender ali da posição, mas se for, jamais há separação. Aí você tem aquela regra de como se fala mesmo. Manta, manta. Se abre a boca 2 vezes e na hora do an que você abre de novo. Manta. Então, vai até o an, né? E depois você separa para formar outra sílaba, o tá. Manta, ok? E sobre os encontros vocálicos? Muito fácil. Ditongo e tritongo jamais se separam por causa lá do Vzinho. Tanto o ditongo quanto o tritongo apresentam Vzinhos, né? O ditongo só tem um Vzinho, o tritongo tem 2. Então, o Vzinho, semivogal, não fica isolada. Não pode, não é vogal? Então, ela fica juntinha aí da vogal. Por isso, baixo e não baixo. É Paraguai, não Paraguai ou Paraguai, não. Paraguai, a única vogal aqui é o A. Agora, se for hiato, é o oposto. Lembra da própria palavra, da estrutura hiato. Hiato. É sempre separado, porque é vezão, vezão. O hiato tem o próprio hiato no hiato. Olha que interessante. Então, vogais iguais se separam. Por quê? Porque formam hiatos. E o hiato é sempre separado. Tem um macete muito básico que eu ensino quando se trata de divisão silábica dos encontros vocálicos, que é o seguinte: ditongo e tritongo, tudo junto e misturado. E o hiato é separado, então não se esqueça. Ditongo e tritongo, sempre juntos e misturados, no sentido de que o ditongo não se separa, o tritongo também não se separa. Agora, o hiato é separado, então não se esqueça desse detalhe. Uma pergunta importante agora que devemos fazer é: como indicar a sílaba na transcrição fonética? Porque numa transcrição você também pode transcrever as divisões silábicas. Não sei se você sabia disso, mas existe essa possibilidade. Mas como é que funciona? Qual é a notação usada? Bem, isso é o que veremos no próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e eu te aguardo no próximo vídeo, hein? Até mais!